4:8, Deus te abençoe, minha filha amada. Segundo aos Coríntios 4:8 diz assim: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos muitas vezes perplexos, mas não desesperados, não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalhe em nós. De modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós. Vocês estão entendendo? Deus abençoe, Reginaldo, Milce. Deus abençoe. Preciso agora, por 21 dias, em nome de Jesus, tá? Queridos, eu quero falar hoje, e o que eu estou estudando, só lendo, refletindo, vai me dar força, Reginaldo e Milce, para fazer o que Deus me manda fazer. E logo vocês saberão, tá? Eu quero falar hoje, quando eu coloquei um post para vocês, e eu disse, aqui ele não entra. Aqui ele não reina. Hoje eu traria depois do que eu estudei, do que eu li um pouquinho só, eu colocaria um tema mais pesado hoje, mais forte. Doa quem doer, custe o que custar, mas aqui Jesus não entra. Eu, se fosse você, compartilharia agora esse tema, porque precisa chegar todo mundo que você conhece aí, porque a palavra hoje é forte. Muito forte. E eu preciso que vocês compartilhem isso. Em nome de Jesus. Eu quero falar de PNA. Eu quero falar de povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Não parece, mas hoje nós passamos por mais de 50 países que há dificuldade extrema para se entrar o Evangelho. Eu vou falar de alguns só para mim e para você. Por isso que o tema é doa quem doer, custe o que custar. Aqui Jesus não entra. Aqui ele não reina, aqui ele não sobressai. Vamos ver até por quanto tempo, né? Eu começo com uma introdução para vocês entenderem uma coisa. Vocês vão ver muita coisa errada. Aliás, perdão. Vocês verão muita coisa triste que já está acontecendo no Brasil, aconteceu, que vai acontecer em outros estados brasileiros, infelizmente. E nesses estados, Rio de Janeiro está sujeito, infelizmente, porque tem muita gente boa lá. Norte, Nordeste, litorais. Eu quero dizer para vocês que tudo que está acontecendo tem um porquê. E tem uma raiz, presta bem atenção, quem tem ouvidos ouça, que tem coisas aqui que eu não posso falar abertamente e claramente. Tem uma raiz de rebelião contra o Senhor Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade, contra o seu reino. Isso que nós estamos passando, o Sul passou, países lá fora estão passando. Nem meteorologista, presta atenção nisso agora que é forte, estão conseguindo explicar o que está acontecendo. Eles já não têm mais a certeza de nada. Por quê?
pastor Solange, pelo amor de Deus, por quê? Por quê? Entendeu não? Entendeu não? Não se mexe. Não se mexe com Deus e com a sua palavra. Meus amores, vamos lá. Países que mais perseguem os cristãos. Isso não é de hoje. O Brasil, 87% são cristãos. Quando eu falo cristão, eu falo de ser um católico ou um evangélico. O Brasil tem uma constituição, né? É um estado laico. Quer dizer o quê? Somos livres para escolher, cada um é livre para escolher a sua religião, a sua fé, para demonstrar a sua fé. Mas isso não acontece em todo mundo. E fica um alerta para o Brasil aí. Para mim, em primeiro lugar, para todos nós. O cuidado. O perigo de exercer uma vida que pode estar em conformidade com a nossa vontade, mas não com a que Ele predestinou para nós. Vocês estão me entendendo? Esse perigo é para todos, eu não fujo dele. Não estou isenta dele. Queridos, hoje mais de 30% do mundo está em guerra. E a metade disso, 15% pelo menos, é por motivo religioso. São religiosos brigando e guerreando entre si. Vocês estão me entendendo? Um dos países mais difícil para se levar o evangelho hoje é a Índia. Maioria hindu, é o hinduísmo que reina lá, né? E hoje a Índia já declarou estar adversa a qualquer outra religião. Por motivos ideológicos e políticos lá, eles já disseram, aqui é o hinduísmo que reina e não queremos outra. E resultado, quem é cristão lá, seja católico ou evangélico, sofre. Já sofre retaliações, sim. É que nem tudo que eles estão passando, que a igreja passa, a mídia retrata. O Irã, o maior inimigo de Israel, defende o islamismo xiita, um dos grupos mais religiosos, doentes, nervosos, psicopatas, mais perigosos do mundo, na minha opinião, que eu já estudei um pouquinho. Se a minoria se assumir cristã, sofre ameaças, sofre prisões, sofre torturas, sofre outras coisas mais lá. No Iêmen, 99% dos não são cristãos no Iêmen, são lugares que a gente precisa orar. Orar em línguas ainda. 99% não são cristãos, e sim convertidos ao filho de Ismael, ao islamismo. Lá tem no máximo 1000 cristãos e uns 50 corajosos judeus que não saem de lá. E para aguentar aquilo ali, irmãos, precisa ser sobrenatural. Só para vocês entenderem. A Eritreia, a luta na Eritreia, nesse país, é tão grande que muitos se refugiam em outros lugares. Se mudam o tempo todo, sofrem, choram.
Isso é só para dar uma acordadinha em mim e em você, que vivemos dizendo que a nossa luta é grande, que pregar o evangelho não é fácil, que só Deus sabe o que eu passo. Eu não estou desmerecendo aqui, nem desrespeitando aqui dor alguma. Mas diante do que eu tenho lido, sabido e que eu já sei há uns 40 anos, no mínimo, é muito forte. O Sudão, gente, fica na África, o Sudão. Ali o negócio é brabo. Por quê, pastora? Porque ali reina a corrupção. Ali reina a fome. Ali reina a pobreza. 8% só ali são tipo cristãos e católicos. Mas vocês não têm noção do que eles passam. Pastora, e se uma pessoa dessas religiões se converter a Cristo? Ele é amaldiçoado pelo pai e pela mãe, ele é expulso de casa, ele perde a herança. Não tem problema, filho. Ele perde a herança. Não precisa. Ele perde a herança. Ele perde o nome. Ele é perseguido. Se achado, é torturado e morto. Ele não é digno de viver. Pessoas dessas religiões, não tô generalizando aqui, nunca gostei disso, aliás, não suporto isso. Existem os filhos de Ismael que são muito bons, mas eu estou falando de partidos religiosos, eu estou falando de religiosos radicais, eu estou falando de religiosos psicopatas, criminosos, assassinos, que não sabem o que é o amor, que se escondem atrás de uma religião e defendem isso até a morte. Eu estou falando de pessoas que quando foram geradas, já foram geradas para nascer e, se for preciso, morrer. Morrer, sim. Por esse propósito. Vocês estão entendendo? Não? Não se preocupe, se eu morrer hoje, tem não sei quantas esposas me esperando, tem cacho de uva, tem pá. Então eles encaram a morte que eu e você nem imaginamos. Vocês estão me entendendo? Pode compartilhar que a palavra hoje é forte. Queridos, eu estou falando de Paquistão, onde há 2%, onde 2% do país são cristãos, eles são hostilizados diariamente. Você sabe o que é você ser insultado, machucado, ferido, apanhar diariamente? Não, diariamente não. É como se alguém te colocasse numa prisão e todo dia você tem que sair para apanhar um pouquinho. Você está rindo, né, pastora? Às vezes é melhor rir para não chorar. Paquistão, lá as igrejas, as poucas que tinham, foram transformadas em mesquitas. Agora tem um país aqui que você tem que escrever aí para você orar, mas orar e orar muito. Chama-se Líbia. A Líbia. 97% da população é muçulmana. As catedrais transformadas em mesquitas. Foi esse país que mostrou, há um tempo atrás, a decapitação de cristãos em massa. Por isso que eu disse que o tema hoje é um tema que eu tenho certeza que eu nunca trouxe em 40 anos. Custe a quem custar, doa o que doer, mas aqui Jesus não entra. E a igreja no Brasil tão parada. E a igreja no Brasil orando 5 minutos por dia, 10, 15. E a igreja no Brasil trocando a oração
por internet, por WhatsApp, por Reels, por Stories, por TikTok. Não sou contra nada disso não, gente. Por favor, não me julgue. E o irmão precisa de um conselho, o irmão precisa de um socorro, e o irmão precisa de um alimento, e o irmão precisa de uma ajuda. Nós aqui já estamos chegando num nível que a gente não sabe mais o que fazer. E a Somália, irmãos, eu estou falando de perigosos, mas tem outros. Declaradamente, os cristãos não são bem-vindos na Somália. Não aceito construções de igreja. Nada que se propague o evangelho. Não se pode falar, não pode entregar um folheto, não pode usar a internet. Não, nada. Igrejas são destruídas. Missionários lá, pastores, são expulsos da Somália. Isso para não falar aqueles que eles cortam a orelha, que eles mutilam. Vocês estão me entendendo? Não? Eu estou falando que nós precisamos acordar. Acordar, gente. Porque o evangelho precisa ser levado. Já estamos nas últimas horas. Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo não sabe o que está acontecendo no mundo inteiro? Não vê um jornal, não lê um jornal, um jornal online, não se informa, não está por dentro, não ora. Entrego o meu dízimo se eu quiser, vou tomar ceia se eu quiser, vou fazer o que eu quiser, pastora. E acabou o problema é meu. Sim, a semeadura é nossa, mas a colheita essa é obrigatória. A semeadura é opcional, eu diria. A gente pode semear, mas a colheita é obrigatória. O Afeganistão, gente, é quase impossível ser cristão lá. É quase impossível ser um cristão. Quem é cristão no Afeganistão é verdadeiramente um cristão. Pastor, e a Coreia do Norte? A Coreia do Norte. Ah, pastora, tamanho não é documento. É sim. Lá o negócio é pequenininho. Mas vocês não têm noção. Homens, família que viraram deuses. Deuses. Não, pastor, mas eu fiquei sabendo que pode entrar na Coreia do Norte e levar Jesus lá, de fachada. O cristianismo é de fachada, lá se adora o líder e sua família, e quem lá não adora é perseguido. Lá a pessoa é perseguida por ter uma Bíblia. Se entrar dentro da sua casa é revistada. Se achar uma Bíblia, você é perseguido, você é insultado, você é machucado, você vira escravo, você perde tudo. Você perde o nome, perde a honra, perde tudo que você tinha. O que é a religião na Coreia do Norte? É cultuar o líder. Irmãos, eu viajei, que quando o rapaz falou para mim assim, o guia, aqui é o Irã, que eu vi aquele lugar enorme, em cima do monte, tudo preto. A antiga Pérsia. O Irã hoje é a Pérsia antiga.
Quando ele falou assim para mim, olha senhor, você está a 15 quilômetros, vocês que moram aí em Jacareí, por exemplo, estou vendo o pastor Júlio Oliveira, não sei se ele está aí, que ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Quando vocês ficam de Jacareí a São José, eu não tenho muita certeza, mas é de 15 quilômetros, 18 quilômetros. Quando ele falou assim para mim, você está a isso da Arábia Saudita. Eu tremi. Eu tremi. Irmãos, eu vi mulheres, se vocês verem a forma que elas são tratadas, como que elas têm que se vestir. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm. Eu viajei fora do Brasil. Eu sei um pouquinho só do que eu estou falando aqui. Ali é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. De verdade. Mas por amor de Jesus, gente, se a pessoa se tornar um cristão ali. Pastora, mas vamos lá. A China dos anos 80, 90, pastores missionários eram presos juntamente com a membresia. 2010 houve uma liberdade um pouco melhor. E hoje, pastora, hoje, de décadas para cá, mais de 3.000 ataques. Os que se convertem na China, é preciso publicar isso. Muitos são presos, perseguidos. Já não se aceita mais Jesus. Já não se aceita mais Jesus na China. Aqui você não pode entrar. Argélia, Somália, quem manda lá é o Al-Shabaab. Nicarágua subiu 20% na perseguição dos cristãos. Temos que orar muito pela Nicarágua. Queridos, temos que orar muito pela Arábia Saudita. E outros países que não dá tempo aqui de falar. Eu não tenho dúvida do que eu estava fazendo, do que Deus, quando me mandou, me chamou para ministrar online. Hoje eu não tenho dúvida que eu vou atingir esses povos, porque eu já comecei uma campanha de oração. Me ajuda em oração, me ajuda. Ore pelo menos 15 minutos por dia por mim. E diga, Deus, ela tem fé, Senhor, quebrar barreiras para mexer em cabos, em internet, em satélites. Eu tenho fé, irmãos, que Deus vai mexer em tudo isso. E um horário que o inimigo, Deus vai fazer os ímpios dormirem. Olha só a fé da pastora. Para que a palavra chegue para todos os cristãos. Para que chegue uma palavra de força, de consolo, de ensino, seja de exortação, de edificação, de ajuda para esses povos. A senhora tem essa fé, pastora? Eu tenho esta fé, filhos. Ouça a palavra. Entenda o que eu estou ministrando aqui. Compartilhe essa palavra hoje. Porque isso aqui não é só ligar isso aqui e fazer o trabalho. Não. Isso aqui precisa de dinheiro para fazer um trabalho grande. E Deus vai levantar. Eu quero que vocês orem. Pastor, eu não posso contribuir, mas eu vou entrar nessa campanha de oração com a senhora. Eu vou orar e Deus vai levantar patrocinadores para ajudar a senhora. Eu vou investir, gente. Eu quero investir na pregação do Evangelho. E quando você prega dentro de uma igreja é maravilhoso, continue, não pare. Mas você está cuidando de um grupo de irmãos e aquele grupo bem preparado vai ganhando outros e vai trazendo outros e outros. Agora só que o poder hoje, online, uma igreja online hoje, irmãos, ela pode atingir
quase toda a face da terra. Vocês estão me entendendo, não? O segredo de levar o evangelho está aqui. O segredo dele chegar rápido, em segundos, está aqui. O segredo de ele entrar aonde o inimigo não vai atrapalhar tanto é aqui. Por isso que nós temos que orar por quem faz trabalho online. Porque vocês não têm noção da luta que a gente passa. Vocês entendem? Precisamos alcançar os povos. Por quê? Porque tem esses países, presta atenção no que eu vou falar, para vocês entenderem o caminho que Deus ainda vai levar a pastora. Eles não podem sair de dentro de casa. E eu também penso, sabe, irmãos, eu fui pastor há quase 40 anos. Eu vi maridos que não deixavam a esposa ir para a igreja. Hoje eu posso tomar uma ceia com ela online. Eu posso ajudar essas almas. Eu não estou falando de almas que podem seguir uma igreja e não querem. Mas está na mão de Deus isso. Mas eu estou dizendo da gente investir verdadeiramente em almas que querem e não podem. Quando eu falo desses países aqui, eu não sei se vocês estão me entendendo. Existe a igreja subterrânea. Como assim, pastora? A igreja que foi perseguida, que entrou em lugares subterrâneos, debaixo da terra, que estão ali escondidos, cultuando a Deus. Porque se eles mostrarem o seu culto, se eles falarem abertamente, eles morrem. E mesmo assim eles convidam uns aos outros com sinais. Eles correm risco, mas eles estão entrando em lugares subterrâneos. Outros estão se reunindo nas casas, pregando o evangelho, tomando ceia junto. Cuidando uns dos outros. Acorda, igreja de Jesus. Quanto tempo você tem orado por isso? Jesus, sabe o que Jesus falou? Vocês não oram nem 1 hora por dia? Não me venha com essa conversa. Eu não tenho força, eu não consigo, eu não consigo. Como não consegue? Você fica 3, 4 horas, 5 horas numa internet, numa televisão, num programa que nada nos edifica e a gente fica diante de um filme? Sim ou não? Dentro de um restaurante esperando uma pizza? Não é? Eu não estou contra nada disso. Mas eu estou pedindo pelo amor de Deus hoje, que a gente volte para o primeiro amor. Que a gente volte a ser de Jesus, como a gente um dia foi, de corpo, de alma e de espírito. Que a gente sinta um pouquinho da dor dessas almas que querem ir para uma igreja, não pode, querem tomar ceia, não pode, querem ser livres, não pode. Não tem condição de mudar desses países, não, gente. Que se encontram escondidos em casas, em túneis, debaixo da terra. Pastora, vocês não têm noção do calor que eles passam. Você olha para eles, assim, alguns filminhos que eles mandam para a gente, escondido, eles estão tudo molhado de suor e orando em línguas e chorando. A igreja, vamos orar. A igreja precisa acordar. A igreja está dormindo. A igreja ainda dorme. Lembre-se da parábola das 10 virgens. 5 vigiavam, 5 dormiram. E quando acordaram, o azeite não deu para chegar teu noivo. Me empresta, me vende. Não, vai aos que vendem. Porque se eu te der do azeite que eu tenho, vai faltar para mim. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos acordar agora. Nós temos que orar e orar e orar até que Deus levante vidas por eles. E os contrabandistas de Deus? Você conhece? Eu conheci vários contrabandistas. O que é contrabandista, pastora? Que entravam com Bíblias escondidas
nesses lugares, em alguns desses lugares, eles sonham ter uma Bíblia. Ele não tem, não pode ter. Lugares que eles são presos porque eles têm uma Bíblia em casa, gente. Não é? Nós temos que orar pelos contrabandistas de Deus. Não estou falando de contrabandista de droga, não, gente. De mulheres, de crianças, não. De sexo, não. Eu estou falando sobre os contrabandistas que levam a palavra, que levam Bíblias, que vão sabendo que não poderão voltar, porque estão levando a Bíblia para pessoas nesses lugares que sonham ter uma Bíblia. Pastora do céu, o senhor está falando coisas que eu nunca ouvi, o senhor está falando de situações que eu nunca passei. Ore. Em primeiro lugar, ore. Vamos orar, ore pela Argélia, Somália, Nicarágua, China, Arábia Saudita, Índia, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália. Ore pela Líbia, pelo Paquistão, pelo Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia. Vamos orar.